Olá, meu nome é Lucas. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho que desenvolvi durante o mestrado, onde eu fiz a caracterização proteômica e pós-proteômica da cardiomepatia dilatada, induzida pela deleção gênica do receptor MRGD em camundongos. A cardiomepatia dilatada, segundo a American Heart Association, é uma doença do músculo cardíaco caracterizada pelo alargamento do ventrículo esquerdo ou de ambos os ventrículos e por uma disfunção contrátil do coração. Além disso, a cardiomepatia dilatada é o principal fator de desenvolvimento de insuficiência cardíaca atualmente. Embora a prevalência da cardiomepatia dilatada varie de acordo com a posição geográfica e étnica de cada povo, como mostrado nesse gráfico, a prevalência global dessa doença é de que a cada 100 mil indivíduos, 40 apresentam cardiomepatia dilatada e que cerca de 400 mil indivíduos morram de cardiomepatia dilatada anualmente. O sistema renina-angiotensina tem um papel importante na homeostase do sistema cardiovascular, sendo responsável por fazer a regulação da pressão sanguínea, pelo balanço de eletrólitos e pela resistência vascular sistêmica. Já se sabe também que a desregulação dos componentes desse sistema geram vários quadros de inflamação, hipertensão, remodelamento cardíaco e várias outras disfunções fisiológicas. O receptor MRGD é um componente do sistema renina-angiotensina que é expresso principalmente no cérebro e no coração, e que a sua ativação pelo peptídeo endógeno, a lamandina, gera vários efeitos fisiológicos, como hipotensão, anti-inflamatório, tem um efeito anti-inflamatório, antifibrótico, antioxidante, antidepressivo e antiproliferativo. Em 2019, foi descrito também que a deleção do gene MRGD em camundongos levou ao desenvolvimento de cardiomiopatia dilatada nesses animais. Então, nesse artigo, os autores eles fazem uma série de caracterizações fisiológicas do coração desses animais, mostrando que os animais sem o gene MRGD, MRGDKO, apresentam um menor débito cardíaco, uma menor fração de encurtamento e de ejeção, um maior volume diastólico e sistólico final e um maior diâmetro sistólico e diastólico, mostrando que esses animais, além de ter um alargamento da câmara do ventrículo esquerdo, apresentam uma disfunção contrátil do coração. Em ensaios com cardiomiócitos isolados, eles mostraram também que os cardiomiócitos dos animais MRGDKO, eles eram maiores, né, apresentavam maior área celular, mas que apresentavam uma menor fração de encurtamento e uma menor força de contração. E embora esses parâmetros fisiológicos já estejam muito bem documentados, os mecanismos moleculares por detrás dessa deleção ou desse fenótipo ainda não tinham sido caracterizados. Então, o objetivo do meu trabalho foi realizar a caracterização proteômica e pós-proteômica dos tecidos cardíacos derivados de camundongos controle e com gene MRGD deletado, que são os MRGDKO, para um melhor entendimento desse fenótipo a nível molecular. Bom, então para isso, eu isolei o tecido do ventrículo esquerdo, os cardiomiócitos ventriculares e a matriz extracelular, onde, depois de isolados esses tecidos, eles foram submetidos à preparação de amostra, né, para espectrometria de massa, onde as proteínas foram extraídas, tripsilizadas, marcadas com dimetil. As amostras também foram submetidas à etapa de enriquecimento dos fosfolipídios. O proteoma ele foi pré-fracionado e submetido às análises espectrométricas, utilizando um equipamento, um Orbitrap QXRT. Os dados brutos, então, foram deconvoluídos usando o software MaxQuant e as análises estatísticas foram feitas usando o Perseu e o R. Como a gente pode ver aqui no painel B, né, todos os proteomas do ventrículo esquerdo, do cardiomiócito ventricular e da matriz extracelular apresentaram uma boa reprodutibilidade, evidenciada aqui pelo gráfico de PCA, pelo agrupamento das mesmas replicatas biológicas e a separação entre os grupos experimentais, embora no proteoma da matriz extracelular houve uma leve sobreposição aqui das elipses do PCA, mostrando que a abundância das proteínas nesse proteoma
não eram tão diferentes ou apresentavam uma menor variação. No painel C, a gente consegue ver o número de proteínas reguladas negativamente e positivamente no ventrículo esquerdo, nos cardiomiócitos ventriculares e na matriz extracelular. E durante a preparação de amostras e análises espectrométricas, as amostras de fosfoproteoma do ventrículo esquerdo e da matriz extracelular aconteceu alguns problemas técnicos e por isso eu só vou apresentar os dados aqui do fosfoproteoma dos cardiomiócitos ventriculares, como a gente pode ver aqui no painel D, E e F. Como a gente pode ver aqui no painel D, né, houve também uma boa reprodutibilidade do fosfoproteoma, embora também as elipses do PCA desse fosfoproteoma apresentou uma leve sobreposição. Nós encontramos 33 fosfolipídios regulados negativamente, 47 positivamente nos animais MRGDKO, e nós encontramos uma menor densidade de peptídeos fosforilados no grupo MRGDKO quando comparados com o grupo WT. E quando nós pegamos todas essas proteínas e fosfolipídios, né, regulados e submetemos às análises das vias de enriquecimento das vias de sinalização, nós temos esses dois gráficos aqui, o painel A e o painel B. Aqui, né, cada bolinha ou cada nodo significa uma via de sinalização alterada nos animais MRGDKO. Quanto maior o tamanho do nodo, mais proteínas alteradas naquela via, e quanto mais escuro, maior é a confiança de que essa proteína realmente estava sendo alterada no animal MRGDKO. E como a gente pode ver que, né, houve uma regulação de vias muito parecidas no proteoma e fosfoproteoma, como vias de contração muscular, vias de remodelamento cardíaco gerado pela cardiomiopatia dilatada, vias também relacionadas a proteínas de adesão focal e homeostase iônica sendo alteradas nos animais MRGDKO. E quando a gente olha mais atentamente ou mais especificamente para essas proteínas individualmente, né, nós vemos que houve a regulação aqui de várias proteínas e canais canais iônicos sendo alterados. Houve também uma fosforilação aqui, uma desfosforilação na serina 16 da bomba de sódio e potássio dos animais MRGDKO. Houve a regulação aqui tanto a nível de proteína quanto a nível de fosforilação de várias proteínas do sarcômero, que é a parte funcional, né, para fazer a contração do coração. Houve aqui uma ampla desfosforilação da titina e também houve uma diminuição ampla aqui das proteínas que fazem a interação da matriz extracelular com as células cardíacas. Então aqui no painel C, nós temos um resumo das proteínas encontradas no fosfoproteoma. Os genes que estão em vermelho estavam mais abundantes ou fosforilados, os nomes que estavam em azul, eles estão menos abundantes ou desfosforilados, e os que estão em preto aqui foram encontrados, mas não estavam estatisticamente diferentes. Então, em, 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 em homeostase, né, após, quando a célula ela é despolarizada, os canais de cálcio dependentes de voltagem eles se abrem, fazendo com que haja um influxo de cálcio da porção extracelular para dentro da célula, que fica numa porção entre a membrana plasmática e o retículo endoplasmático, fazendo com que haja um aumento de cálcio nessa porção. Esse aumento de cálcio faz com que o canal reanodina ele se abra, fazendo um influxo de cálcio que está dentro do retículo endoplasmático para dentro da célula aqui. Essas duas fontes de cálcio vão ser o gradiente necessário para poder fazer a hidrólise do ATP e dar o gatilho para a contração dos sarcômeros aqui. No processo de repolarização da célula, o canal o trocador de sódio e cálcio ele é ativado, fazendo o efluxo de cálcio para fora da célula, e em concomitância, a fosfolambam ela ativa a cerca, fazendo com que haja o efluxo aqui do cálcio que está intracelular para dentro do retículo endoplasmático novamente. Ao mesmo tempo, né,
O trocador de sódio cálcio joga íons sódio para dentro da célula a quantidade desses íons sódio é balanceado pela bomba de sódio e potássio, fazendo com que haja o efluxo de sódio para fora da célula e o influxo de potássio para dentro da célula, trazendo a célula para o potencial de repouso novamente. Bom, nós encontramos aqui, né, o trocador de sódio e cálcio, a fosfolamban e a rianodina sendo alterados os níveis de proteicos dessas proteínas, o que fez a gente hipotetizar de que os níveis de cálcio estavam alterados em animais MRGDKO. E como a gente pode ver aqui, né, a gente mediu os níveis de transiente de cálcio nos ambos os grupos e realmente os animais sem o gene MRGD apresentaram uma menor transiente de cálcio quando comparado com os grupos controle. Além disso, nós encontramos aqui uma desfosforilação na serina 16 da bomba de sódio e potássio, que indica que essa bomba está sendo inibida aqui e não está jogando o sódio para fora da célula, fazendo que provavelmente haja um acúmulo de sódio dentro dessa célula aqui, o que poderia atrapalhar o potencial de repouso da célula cardíaca. Além disso, nós encontramos várias proteínas na formação do sarcômero sendo diminuídas aqui no grupo MRGDKO, assim como várias desfosforilações na titina e uma ampla diminuição aqui das proteínas que fazem a integração dos sarcômeros com a matriz extracelular sendo diminuídas também, mostrando, né, que os sarcômeros eles podem estar tanto sofrendo uma disfunção funcional como estrutural. Então, como conclusão, a gente vê que a deleção do gene MRGD diminuiu a transiente de cálcio nos animais MRGDKO, né? E promoveu uma possível alteração nas concentrações de usinho sódio intracelular, o que poderia alterar o potencial de repouso das células cardíacas. Houve também uma diminuição da abundância e fosforilação das proteínas de sarcômero, adesão focal, que sugere uma desorganização e prejuízo da força de contração do sarcômero. E assim, esse trabalho apresenta as bases moleculares que podem explicar as diferenças observadas anteriormente a nível fisiológico e reforçando a importância, né, do sistema renina-angiotensina na homeostase cardíaca. Então eu queria agradecer aos nossos colaboradores, né, ao professor Fábio, ao Joseph, lá da Universidade do Rio, a professora Silvia Guatimozin, por nos ajudar a fazer o distanciamento dos cardiomiócitos, e ao meu orientador, o professor Tiago Verano Braga, e ao grupo NPF, né, o nosso grupo de pesquisa, e as agências de fomento, claro.